João 12, 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, de Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer-o a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Versículo 23. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas, se morrer, dará muito fruto. Diga assim, muito fruto. Muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Pai, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, e que a gente possa de fato entender que precisamos morrer para te servir e para te seguir. Não há como separar essas duas sentenças: morrer para te seguir, morrer para te servir. Nos ajuda a compreender, porque isso é muito profundo e nós temos pouco entendimento. Abre os olhos do nosso entendimento para que possamos ver e compreender juntamente com os teus filhos aqui neste lugar esta noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. As pessoas vieram adorar a Deus na festa da Páscoa, e ali eles encontraram Filipe, discípulo de Jesus. Eles se aproximaram de Filipe e então, que era da Galileia. Observe que quem veio adorar eram os gregos, não eram os israelitas, não eram os crentes, digamos assim, eram os gregos. E fizeram esse pedido a Filipe. Chamou Filipe de Senhor. Senhor, queremos ver Jesus. Por quê? Eles imaginavam que Jesus veio para estabelecer um reino neste mundo. E esse reino ele foi profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías, pelo profeta Zacarias e pelos salmistas. Eu não vou dar referência aqui porque não tem necessidade. Mas você precisa saber que havia no Antigo Testamento várias profecias, em Isaías 9, em Zacarias, coincidentemente também, capítulo 9, no Salmo 2, no Salmo 72. Então, eles acreditavam que Jesus era o rei prometido que ia dar aquela segurança a Israel. Por isso eles queriam, porque queriam ver Jesus. Então, por que eles perguntavam? Senhor, queremos ver Jesus. A gente não sabe por que Zaqueu queria ver Jesus. Subiu numa árvore e quis ver Jesus. A gente não sabe também por que aqueles magos queriam ver Jesus recém-nascido. Certamente eles tinham esse mesmo entendimento, ver o rei passar. Curiosidade apenas. Esse povo tinha mais interesse por Cristo do que pelo sumo sacerdote da época, que era Caifás, que era a autoridade em Israel, estabelecido por Roma. E também pelos companheiros, pelos asseclas como se fosse assim, a mais alta corte em Israel. Mas eles se importavam mais em ver Jesus. Você sabe que quando passa uma autoridade, imagine que o presidente da República passe aqui no centro da cidade, desfilando em carro aberto, todo mundo ia para lá ver. Mas eles davam mais importância ainda a Jesus, por causa da promessa de um rei que ia resolver os problemas de Israel. Então, eles ouviram dos lábios do Senhor essas coisas que há milhares de anos e em milhares de idiomas vem sendo
lidos, ouvidos por todo o mundo. E isso vai perdurar enquanto este mundo existir. Tudo vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Nos versículos 23 e 24, Jesus respondeu. Por quê? Porque Filipe foi falar com André, né, que andavam juntos, e os dois foram e disseram a Jesus isso. E Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tirou ele da jogada. Como diz assim, eu não vim para ser rei desse mundo, eu não vim para este mundo, para ser quem vocês pensam que eu vim fazer, o que vocês pensam que eu vim fazer. Digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, a morte de Jesus era o caminho para uma vida de glória. A morte de Jesus, ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele ficará só. E Deus, ele não quis ficar só. Por isso que ele enviou o seu filho. Ele se bastava, mas ele queria os frutos. Ele aqui está fazendo uma analogia conosco, como se nós fôssemos a semente. Assim como Jesus, semente da mulher, que foi prometido lá em Gênesis, depois da queda, Deus prometeu que nasceria uma semente de uma mulher e queria trazer de volta o seu povo, que ele criou a sua imagem e semelhança. Então, Jesus veio revelar a natureza do Pai, a imagem do Pai. Jesus não veio ser um rei como um rei deste mundo, conforme o mundo espera ou esperava que ele fosse. Então eles erraram ao pensar que Jesus veio para este mundo, para governar este mundo. Jesus queria que o mundo soubesse que ele veio para carregar uma cruz e não uma coroa. Amém? Jesus ele não veio desfrutar de uma vida de honra. Jesus ele não veio desfrutar de uma vida tranquila, de mordomias. Ele veio sofrer uma morte triste e vergonhosa por mim e por você. Amém. Então o reino de Deus, o reino que Jesus veio implantar, ele começava com uma crucificação e não com uma coroação. Está vendo como o mundo esperava de Jesus o que ele não veio fazer? É por isso que João fala no capítulo 1 que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, a vitória do Rei de Cristo, ela não é conquistada à força, por espada, por armas, nem por riquezas, nem por ouro, nem prata, mas na morte do seu rei. Ao morrer naquela cruz, Jesus conquistou o seu reino para si. E ele diz: se o grão de trigo se colocando no lugar, né? Por que o trigo? Porque o pão da vida, que ele é o pão da vida, é feito de trigo. Mas o trigo, para fazer o pão, ele precisa ser amassado, ele precisa morrer para gerar fruto. Então, essa palavra é uma missão muito mais ampla, muito maior, muito mais significativa. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Então, a morte de Cristo é a fonte da vida espiritual para todos nós. Isso é como se fosse uma parábola que Jesus está contando aqui. A paixão e a morte de Jesus resultou numa colheita de benefícios para toda a humanidade, para todos nós. É um grão de trigo, que é a raiz de todas as bênçãos. É a raiz da misericórdia e da graça de Deus para a minha alma, para a sua alma. O evangelho que Jesus ensinava era a morte de Cristo em nosso lugar. A morte que eu e você deveríamos morrer por causa dos nossos pecados,
Lembre que a lei diz que o salário do pecado é a morte. Jesus morreu no nosso lugar. Não foi a vida dele, os milagres que ele fez. Não foi o que ele ensinou, mas a morte de Jesus. Era isso que precisava acontecer para que fossem produzidos frutos. Amém? Você é semente e é fruto. Lembra da música da Sal da Terra? Nós somos semente, videira e fruto. Para produzir frutos, sementes para produzir frutos. Para quê? Para a glória de Deus. Amém. Jesus, ele morreu para promover a redenção desse mundo perdido. Por isso ele disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele ficaria só. Mas ele quer atrair o povo dele, ele quer atrair as ovelhas do seu pastoreio. Ele quer atrair a nós. Quantos querem ser atraídos por esse amor? Amém. Verso 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Ou seja, quem odeia a sua vida neste mundo, vai conservar a sua vida para a vida eterna. Quem quiser ser salvo, precisa rejeitar a própria vida. Tem que deixar de amar as coisas do mundo. Riqueza. Jesus, ele não amava as riquezas. Tem que deixar de amar a honra, o desejo de fama. Jesus, ele não queria ser honrado. Ele não queria fama. Ele recusava. Quando ele fazia um milagre, ele só não conte para ninguém. Não está espalhando o que eu faço. As pessoas contavam, mas era contra a vontade dele. Tem que deixar os prazeres e o desejo de recompensas. Quem quiser ser salvo precisa rejeitar estas coisas da vida. Amém? Amém. Quem aqui quer nesta e também na vida futura desfrutar de uma colheita melhor? Amém. Vocês querem? Amém. Então, não amem este mundo. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15 até o 17, fala assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se você ama esta vida, se você é incapaz de negar a si mesmo qualquer coisa, é porque você não ama a sua própria alma. E se você não ama a sua própria alma, vai descobrir, no fim, que perdeu foi tudo. Quando a gente não cuida da nossa própria alma. Mas ao contrário, se você for capaz de negar qualquer coisa a si mesmo, por amor à sua alma, vai descobrir, quando você aborrecer o bem-estar da sua alma e crucificar a sua carne com suas paixões e os maus desejos, você vai descobrir que não perdeu foi nada. A gente tem medo de deixar de amar este mundo. Mas se nós continuarmos amando este mundo, nós estamos desprezando o cuidado que nós devemos ter com a nossa própria alma. No mundo, o que você perde não é nada, comparado ao que você vai ganhar. Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Está vendo? Os sofrimentos do tempo presente, tudo que a gente passa aqui, há algo, uma recompensa superior, que é a glória do porvir. Nós temos a cultura do imediatismo, de querer que tudo agora, gozar tudo agora, sugar todos os prazeres deste mundo. E a palavra de Deus está dizendo, quem faz isso, o amor do Pai não está nele. Mas se nós rejeitarmos os prazeres deste mundo, por amor a Deus, olha, Deus ama é a nossa alma, e nós devemos amar o que Ele ama. Ter cuidado conosco mesmo.
o amor do Pai, aí sim, esse permanecerá para sempre. Amém. Essa é a vida eterna. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui para o nosso texto de João 12, que a gente estava aqui. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odiar a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Essa palavra tem que estar entranhada no nosso coração. Essa palavra tem que nos constranger. Tem que levar cada um de nós a fazer um autoexame. Isso foi verdadeiro com relação a Cristo. E isso é verdadeiro com relação a todos nós, que somos cristãos. O cristão precisa negar-se a si mesmo, as benesses e os prazeres deste mundo. Amém. Não pode existir vida se não existir morte. Para viver é preciso morrer. Morrer para quem? Morrer para o mundo e reviver para Deus. Não existe vida com Deus sem a morte para o mundo. Amém? Amém. O cristão ele nunca vai receber uma coroa se ele não passar pela cruz. Então, se você não estiver disposto a morrer para o pecado, se você não estiver disposto a crucificar tudo que a sua carne deseja, você não pode esperar nenhum benefício do céu. Amém? Amém. Que a gente lembre de tomar todos os dias a nossa cruz. Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser me servir, tome diariamente a sua cruz e venha após mim. Então, que a gente possa lembrar disso. Existe uma alegria proposta para quem suporta a cruz, para quem persevera até o fim. No fim, nós que suportamos a cruz, não vamos nos envergonhar quando nós nos assentarmos à direita de Deus junto com Jesus. Para o mundo, a cruz parece tolice. A cruz, para o mundo, é tolice, não é verdade? A palavra de Deus diz que é loucura. A mensagem da cruz é loucura para quem não crê. Mas para nós que cremos, é poder para a nossa salvação. A santificação é um desperdício. Você está desperdiçando a vida. Você não vai pensando que você vai perder essa festa para o mundo, é desperdício. Nós somos separados do mundo. Santificação significa separação para viver no ambiente do pecado. Mas o mundo acha que nós estamos desperdiçando o nosso tempo. Então, assim como uma criança, para ela plantar uma semente é um desperdício, né? Pô, vai jogar esse feijão fora, porque botar para cozinhar. O crente que faz a vontade de Deus, sabe, ele conhece que quando ele semeia do Espírito, ele sabe que colherá a vida eterna. Amém. Versículo 26 diz assim: quem me serve precisa me seguir. Diga assim: quem me serve precisa seguir-me. Precisa seguir. E ele complementa: e onde eu estou, o meu servo também estará. O meu servo também estará. Aquele que me serve, Aquele que meu me Pai serve, meu Pai o honrará. o honrará. Então, meus irmãos, assim como um soldado ele segue o general, o comandante, assim como o servo segue o seu senhor, como o aluno segue o professor, como as ovelhas seguem seu pastor, assim também, quem se diz cristão deve seguir a Cristo. Amém? Amém. Seguir a Cristo. É preciso que a gente tenha esse imã dentro do nosso coração, que atrai Cristo e é atraído por Ele. Então, as marcas que a gente pode ver no crente são as marcas de Jesus. Quais são as marcas do crente que podem revelar as marcas de Jesus? Diga comigo: a fé e a obediência. E a obediência. Talvez você tenha pouco conhecimento, talvez você seja pequeno e suas fraquezas são muito grandes, a sua graça ainda é fraca e a clareza da sua esperança ainda é pouca a sua clareza. Aqui tem pessoas que são pequenas, eles são fracas, sua graça ainda é fraquinha, a clareza das coisas de Deus, a clareza da sua esperança também ainda é pouca. Mas Deus está dizendo para alguns aqui: eles me seguem.
Amém? Amém. Deus está dizendo para alguns aqui, eles me seguem. E diz mais, eles são meus. Amém. Você é do Senhor. Aleluia. Quem ouve a palavra de Deus pertence a Deus. Amém. Você parou para ouvir. Você está aqui para ouvir. Você não veio aqui para dançar um forró, para tomar um licor. Você veio aqui ouvir o seu pai. A palavra do seu pai. Portanto, ele está dizendo para você: olha, Maria, é Maria que está falando? Maria me segue. Ela não entende as coisas ainda. Ela ainda tem pouco entendimento, pouca clareza da esperança. Mas ela entende. Amém? Assim como cada um de vocês. Então, meus irmãos, esse é o tipo de palavra que não interessa a muita gente. A gente não quer saber dessa palavra. E assim? Porque seguir a Cristo só de boca, só de aparência, é fácil. Muitos estão satisfeitos só com isso. Eu já confessei Jesus, estou satisfeito. Mas seguir a Cristo com fé durante toda a sua vida exige mais do que muitos estão dispostos a fazer com suas almas. Zombaria, oposição, perseguição, essas são as únicas recompensas que o seguidor de Cristo recebe neste mundo. É assim ou não? Esclarecimento, não é igreja, estou perdendo tempo. É assim. É isso que você vai receber. Você queria outra coisa? Mas isso é desse mundo. Você não foi chamado para receber louvor de homens, mas de Deus. A palavra diz lá em Romanos 2:9 que nós não fomos chamados para receber louvor de homens, elogio de homens. Onde eu estou, ali também estará o meu servo. Eita glória. Amém? Amém. Onde eu estou, Deus está onde? À direita do Pai. Aonde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Glória a Deus. Tem honra para você? Tem lugar para você reservado? Guarde seu coração essa promessa animadora e continue sem medo no caminho estreito, porque nós fomos chamados para caminhar no caminho estreito, não no caminho largo que leva à perdição. O mundo pode te desprezar, o mundo pode te rejeitar, o mundo pode te excluir da sociedade, mas quando você habitar com Cristo na glória, vai ter uma casa onde nunca você será expulso. O mundo pode escarnecer, zombar de você, mas no último dia o Pai vai te honrar nesta e também na vida futura diante dos homens e diante dos anjos. Amém? Amém. Vamos reconhecer que o louvor compensa tudo, todas as penas. Ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consolação, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre, aqui e em todo lugar. A igreja diz: Amém.